Olá, galerinha do sexto ano, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física, beleza? Então, essa aula de hoje é uma aula de revisão, tá certo? E você vai ficar aqui com a gente fazendo uma revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou nas aulas passadas, tá certo? Então, vem comigo. A gente vai fazer uma revisão dos conteúdos principais que a gente trabalhou até agora, porque logo a gente vai fazer uma avaliação. E essa avaliação vai valer ponto aí, vai valer 4 pontos para a gente. Os trabalhos de vocês aqueles trabalhos que vocês estão fazendo, cada um vai valer 2 pontos. Alguns trabalhos vão valer pontos e aí a gente vai distribuir pontos para vocês, tá certo? Para colocar a nota de vocês. Então, preste bem atenção a essa aula, porque a gente vai tratar especificamente de uma revisão, tá? Então, trazendo aqui para vocês da revisão, a gente vê como era a vida do homem primitivo, né? Ele tinha necessidades de sobrevivência, ele tinha estratégias de caça, então eles caçavam, especificamente a sobrevivência do grupo era através de estratégias de caça. E eles tinham uma organização social, eles eram nômades e viajavam pelo planeta em busca de alimento. E a atividade de caça, eles precisavam dos caçadores, porque a natureza era muito feroz, tinha animais muito ferozes. Eles precisavam de caçadores hábeis, capazes de se locomover, de conseguir o alimento para trazer para a tribo, né? Senão eles seriam fadados à morte, eles morreriam, né, de fome, não teriam condições de sobreviver. Entenderam? Então, eles treinavam as crianças desde pequenas para serem caçadores, tá? E eles usavam jogos de caça, né? Jogos de caçar, ensinando as crianças a procurar as coisas, a saberem identificar, a saberem coletar, a saberem correr, saltar, pular, se esconder, se esquivar. Essas coisas todas eram ensinadas às crianças primitivas. Então a gente vem no desenvolvimento humano e os jogos. Então no desenvolvimento humano e os jogos a gente teve uma pergunta aí que foi muito importante. Quais eram as principais atividades das comunidades nômades? Então a gente está observando aqui na figura e nós temos aí as atividades nômades fazendo coleta, caçando aqui no final, fazendo coleta de coisas, pescando. Então o principal estava ligado à figura do caçador, né? Naquele caçador que vai pegar o alimento. Então era caça, certo? Deixa eu botar em letras maiúsculas, porque fica melhor para visualização. Caça, tá? Coleta de alimentos. Acho que não dá para colocar a palavra toda. Coleta de alimentos, de frutas, né? Essas coisas. Coleta e a pesca. Bem nessa sequência mesmo, né? Na verdade, começa com coleta, caça e pesca, nessa sequência aí. Então, eram essas atividades que os nômades faziam, né? Certo? Quais eram as principais atividades nômades? Outra atividade nômade era o deslocamento. Eles praticavam grandes deslocamentos, chegavam a caminhar 45 quilômetros por dia para conseguir justamente aí arrumar uma pesca, arrumar um rio para pescar, conseguir alguma coleta, alguma planta para que seja comestível, alguma fruta e caçar algum animal. Então eles se locomoviam muito, tá certo? Essas eram as principais atividades dos grupos nômades, não esqueça disso, tá? Então, trazendo aí a nossa próxima discussão, nós vamos ver a próxima sociedade. A gente vai e vir para que vocês percebam que existe uma grande diferença. Nessa sociedade que a gente trabalhou aí, que trabalhou o desenvolvimento do jogo, né? Esse jogo aqui vai estar ligado às atividades de caça, de pesca, de coleta. Então, todas as atividades que ajudavam as crianças, ensinavam elas a sobreviver, eram justamente aí o jogo de caça, o jogo para ensinar a coletar, o jogo para ensinar a pescar. Então a criança era treinada através dessas atividades de jogos primitivos para que ela se brincasse de ser um caçador, de ser um coletor, saber coletar na natureza, ela desenvolvesse essas habilidades. Então as crianças eram colocadas dentro dessas atividades para poder desenvolver essas capacidades, beleza? Então aqui essa sociedade ela é mais primitiva e mora nas cavernas, tá certo? E essa próxima sociedade aqui
que a gente está trazendo para você já é totalmente diferente. Nós temos uma sociedade sedentária. Se você olhar na figura aqui ao lado, a gente vai perceber que temos uma grande diferença. Aqui nós temos as pessoas construindo casas, e elas já têm os animais, elas já têm aí as plantas, já tem a plantação, elas já coletam os alimentos, já transportam os alimentos, elas são mais organizadas. Então a grande diferença, a sociedade passada era uma sociedade nômade, e agora a gente tem uma sociedade sedentária. A principal característica da sociedade sedentária, qual é? É que ela é fixa na terra, tá? Eles moram próximo aos rios, eles vão construir casas, vão construir cidades, enfim. Então vem logo uma pergunta aqui pra gente. Quais eram os meios de sobrevivência dessa sociedade? Então a gente vai ver que os meios econômicos dessa sociedade é a agricultura, né, a criação, né, a plantação, né, das plantas, a criar essas plantas, colocar as sementes, eles vão aprender isso, a utilização das sementes, a agricultura. Isso é uma tecnologia que eles vão desenvolver. E a outra é a criação de quê? Dos animais, que é a pecuária. Tá aqui, né? Pecuária. Então, a agricultura e a pecuária faziam parte das atividades econômicas da sociedade sedentária. Sociedade nômades, coleta, caça, pesca, beleza? Deu para entender bem? Então, lá, como podemos caracterizar a sociedade, essa sociedade? A gente pode caracterizar ela como uma sociedade que é fixa na Terra. Né? Eles são fixos na Terra. Eles têm casa, eles possuem casas, eles têm governo organizado já, um sistema de governo. Eles têm um sistema de governo já organizado, tá certo? E nessas atividades, os jogos eles vão estar ligados às atividades guerreiras, beleza? E eles não têm a necessidade de se locomover pela terra para buscar de alimento. Não tem essa necessidade. Então, uma das características dessa sociedade é que nós vamos ter o quê? A atividade guerreira, de guerra, né? A atividade guerreira, ela vai se caracterizar. Antes, a principal atividade era do caçador, o caçador. E agora a gente vai ter a atividade aí do guerreiro. Então, nessa sociedade, os jogos vão se tornar jogos ligados à guerra, beleza? Entendeu? Compreendeu? Então, os jogos antes eram mais ligados às questões de sobrevivência, da caça, pesca e coleta. E agora a gente vai ter os jogos ligados à questão de quê? Da guerra, beleza? Deu para entender bem este item. Aí a gente tem essas perguntas aí para vocês. Como podemos classificar as primeiras sociedades humanas? As sociedades humanas iniciais eram o quê? Nômades. Eram nômades. Como se caracteriza a sociedade nômade? Como é que a gente pode caracterizar? Quais são os pontos-chave da sociedade nômade? Eles eram o quê? Coletores, caçadores e pescadores, tá? Então eles eram coletores, pegar os alimentos da natureza, né? Eles eram caçadores e pescadores. Mas eles tinham uma característica também muito interessante, que era o deslocamento. O deslocamento deles era muito grande porque eles precisavam fazer essas atividades de sobrevivência, entendeu? Como era a atividade corporal da sociedade nômade? Era grande, né? Eles tinham muitas atividades corporais, mas principalmente uma das principais atividades corporais dele, além do deslocamento, eram as atividades dos jogos. Atividades de jogos de caça. Eles tinham atividade muito voltada aos jogos de caça. Por que eles tinham atividade voltada aos jogos de caça? Porque era a principal atividade de sobrevivência deles, precisavam sobreviver, né? E era a principal necessidade humana nessa época aí, era a questão da sobrevivência. Então, como eram atividades corporais da sociedade nômade, eles tinham atividade de jogos de caça,
tá? De grande deslocamentos. Tá certa a palavra. Grande deslocamento. Um grande deslocamento em busca de alimento. Eles tinham um grande deslocamento em busca de alimento, se locomoviam muito, ou seja, eles tinham muita atividade física. Então, uma das principais características aí dessa sociedade que eles tinham muita atividade física, porque eles precisavam fazer esse movimento corporal muito grande, grandes esforços, e faziam muito treino físico por causa dessa procura pelo alimento, pela necessidade. E eles eram bem mais fortes que a sociedade, então, bem mais fortes corporalmente do que os humanos atualmente, tá? Os jogos estavam ligados a quais necessidades da sociedade nômade? Os jogos estavam ligados às necessidades de quê? As necessidades de sobrevivência. Necessidade de desculpem aí. Sobrevivências. Sobrevivência. Necessidades de sobrevivência. Então, as necessidades de sobrevivência é comer, né? Ter o alimento, ter uma roupa para se proteger. Então, os jogos estavam ligados a essas necessidades, tá? Porque o corpo era treinado na sociedade nômade, porque a natureza à sua volta era muito perigosa. A natureza era muito perigosa, desafiadora. Lembra disso, né? Dessa aula da gente? Pegou bem? Próximo item que a gente vai tratar aqui. Gente, o que devemos investigar para entender o jogo? Para entender o jogo, a gente deve investigar o que? O passado. Passado da humanidade. Só observando o passado a gente pode compreender o presente, tá? Então, o jogo, para ser entendido, a gente tem que fazer essa busca aí do passado, de como era as atividades de jogos das pessoas antigas, dos nossos antepassados, tal, dos homens primitivos, beleza? O que os primeiros humanos precisavam enfrentar? A gente já viu, né? A natureza desafiadora. Para enfrentar os obstáculos, o que eles vão criar? Quais são as atividades que eles vão criar? Eles vão para enfrentar esses obstáculos, eles vão criar os jogos. Os jogos eles vão permitir aí que passar ensinamentos de como as pessoas devem sobreviver, né? E aí essa busca pela sobrevivência, esses jogos vão ser uma forma de ensinar as pessoas a sobreviver. Então, os jogos é uma atividade que vai ser criada aí para facilitar o processo de sobrevivência humana, porque através dele vai ser ensinado como as pessoas devem se comportar e como elas devem agir, tá certo? Na sociedade tribal, as crianças eram treinadas para serem que? Caçadoras. Para serem caçadores. Caçadores. Beleza? Porque um fenômeno. Por, por ser um fenômeno, desculpe, por ser um fenômeno narrativo, o jogo permite o quê? Permite a questão da realidade, tá? De compreender a realidade. Ele permite, por ser uma narrativa, ele permite fazer você compreender o que está acontecendo. Porque ele ensina você, de uma certa forma, ele manipula você a enxergar a vida dentro daquele modelo de jogo que você foi treinado dentro dele. Então ele molda você. O jogo, de uma certa forma, ele pode ser um instrumento de manipulação, beleza? Como é a sociedade, como é a sociedade sedentária? Fixa na Terra, né? Lembra disso? Sociedade sedentária fixa na Terra. Quais eram as atividades dos homens sedentários? A gente já viu a agricultura e
área e atividades guerreiras. Percebe? Que eles tinham essas principais atividades aí. Mas já está falando das atividades econômicas já. Desculpem. Não tem essa atividade guerreira. É só econômica, tá? Beleza? Como era as práticas corporais da sociedade sedentária? Aí as práticas eram atividades guerreiras. Atividades guerreiras. Copiei certo? Atividades guerreiras. Beleza, acertei. Então, lá, o que ocorreu ao longo do tempo com essa sociedade? Essa sociedade ao longo do tempo, ela foi o quê? Se modernizando. Sempre a sociedade vai seguir esse caminho de modernização, se transformando, vai se modernizando, então os jogos também vão se modernizando, vai fazer um processo de transformação da sociedade. Sempre que a sociedade vai se desenvolvendo, vai se modernizando, vai criando novas tecnologias, ela vai se transformando, ok? Compreende bem isso. Então, todas as atividades corporais das sociedades também se transformam dentro do processo que a própria sociedade se transforma. O que novos jogos surgem nessa sociedade? Na sociedade sedentária, novas atividades vão surgindo, né? Novas atividades físicas vão surgindo. E dentro dessa sociedade, a gente vai ter o surgimento do soldado. E o soldado, ele vai ser o principal grupo humano que vai praticar atividades físicas, porque eles precisam ter o corpo bem forte. Então a gente vai ter aí a atividade, né, física dos guerreiros. Que novo jogo surge? Os jogos de guerra. O que são esses jogos de guerra? São os jogos que vão ensinar as pessoas a lutarem, né? Dentro desses jogos vai ter a questão da luta. A luta ela vai se tornar mais forte aí, certo? Uso de armas e tudo mais. Compreendeu? E terminou a revisão! Não se esqueça desses pontos chaves aí que a gente trabalhou na aula de hoje, tá certo? Então, um forte abraço, galera, e até mais. Tchau!